Olha, a gente começa o programa de hoje com um caso que está preocupando demais os moradores da Zona Sul aqui de Porto Alegre. Uma história escabrosa, gente. Tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Tem gente com medo de sair de casa, mudando a própria rotina nesse fim de semana, porque pelo menos 5 pessoas foram alvo de uma dupla que joga ácido nas vítimas. Eu disse ácido, produto extremamente corrosivo. Uma mulher pode até perder a visão em um dos olhos. Solta esse absurdo aí, solta. São 7h40 da manhã nesta rua da Zona Sul de Porto Alegre. Uma mulher caminha na calçada do outro lado. Ela está prestes a se tornar uma vítima do maníaco do ácido. Um HB20 branco passa e encosta. O motorista fica 30 segundos com o pé no freio. Depois arranca e vai em direção à vítima. A imagem não mostra o momento do ataque que aconteceu na manhã de sexta-feira. É muito perigoso, imagina tu tá caminhando, alguém te tocar água, de ter que água e começar, dá medo mesmo de sair. Ontem mesmo eu tava andando na rua e passou um rapaz de bicicleta, eu falei, mas sério mesmo? Eu falei, vou fechar os vidros, porque a gente não sabe, né? Este é o carro que a polícia suspeita que seja o usado nos ataques com ácido. Na última sexta-feira foram 4 casos. 2 deles na rua Francisca Treze, no bairro Aberta dos Morros. Na região, moradores ficaram com medo de andar na rua. Passear com o cachorro só quando tem movimento. A gente agora tem que estar se cuidando até desses loucos aí. Maldade, loucura. Por aqui, uma das vítimas foi um jovem de 18 anos que esperava a lotação. Um carro branco se aproximou dele. De dentro, o motorista lançou um líquido que corroeu o moletom e deixou o rapaz ferido. Em 2 dias, 5 pessoas registraram ocorrências praticamente iguais. Um homem de bicicleta ou de carro passa e joga o líquido. O primeiro ataque aconteceu na última quarta-feira. Uma mulher caminhava por essa praça. Um homem se aproximou de bicicleta. Ele não anunciou assalto, só disse, olha a água. Até então achei que fosse uma brincadeira, né? Aí 2 segundos, depois 3, foi onde eu senti a queimação. Só deu tempo de Bruna colocar o braço na frente do olho para se proteger. Eu fiz assim, né? Até então pegou acho que milímetros do meu olho só, o resto foi onde pegou. Pegou no braço também, aqui assim deu bastante, queimou bastante. O antebraço aqui assim. Começou a queimar muito, daí eu saí correndo, né? Bruna correu para casa e pediu ajuda do marido e vizinhos. Lavou com água corrente e foi até o posto da Vila Cruzeiro. Espero que peguem esse cara, né? Que faça ele sentir a mesma dor que tanto eu quanto as outras vítimas, né? Estão sentindo. Até agora são 5 vítimas. Roupas estão sendo analisadas pela perícia para tentar identificar qual líquido foi jogado. Num dos casos, a vítima afirma que existiam 2, o motorista e o carona. Então, nós temos no mínimo 2 pessoas envolvidas. Né? Nossa prioridade, identificar o veículo, identificar esse suspeito e representar pelas prisões no momento que tivermos esses dados. Nesse final de semana, a Polícia Civil percorreu os locais onde os ataques aconteceram. 2 policiais civis foram escalados para cuidar exclusivamente dessa investigação. Como ele atuou numa região ali da Santa Flora, né? Se pessoas virem veículo com essas características em atitudes suspeitas, parado em algum lugar, pode ligar imediatamente para a brigada ou para o 197 para que diligências policiais sejam realizadas. Tá aí o carro na tela do SBT, um HB20 branco. Agora atenção, gente. Não vão saindo aí por atrás das pessoas que tem HB20 branco. É um carro que foi utilizado, muito provavelmente utilizado por esses suspeitos, por esses criminosos sem vergonhas, porque depois de quarta-feira e sexta, que o caso ganhou repercussão, virou caso de polícia, eles pararam no final de semana. Então, de maluco, de louco, não tem nada. São safados, sem vergonhas, que querem fazer o mal para as pessoas, especialmente mulheres ali da zona sul da cidade. Já tem um perímetro, já tem um local onde a polícia começa a iniciar a investigação. Olha como é que ficou o rosto dessa dona de casa, da Bruna. Como não se sensibilizar com essa imagem, gente? Uma pessoa que saiu de casa para resolver a sua vida, fazer os seus afazeres, né? Saiu de casa no entorno ali do bairro, caminhando tranquilamente na rua e foi atacado. Olha só, e corre o risco de perder a visão.
do olho esquerdo. Olha a gravidade desse crime. Olha a gravidade desse crime, gente. Isso não é brincadeira. Nem de mau gosto, muito menos de bom gosto. Não é brincadeira. Olha, daqui a pouquinho a gente vai saber, vai mostrar aqui como as pessoas devem proceder, o que fazer em caso de ferimento com ácido. Produto que às vezes é usado para limpar a casa, é usado na construção civil e também usado por esses bandidos, esses criminosos para fazer o mal contra as pessoas. Daqui a pouquinho vai ter uma outra reportagem, a gente ouviu especialistas, pessoas que se preocupam com a saúde, né, dos cidadãos da comunidade aqui de Porto Alegre. Em seguidinha vai ter os detalhes desse caso. Débora de Oliveira, bom dia, minha amiga. Começar a semana com um alerta desse, com essa história escabrosa. Olha, lá em casa são duas mulheres. Minha filha, minha esposa, que circulam pela Zona Sul. A gente não estava aqui no final de semana, mas eu voltei a Porto Alegre no domingo e a repercussão estava imediata, né? E falar dessa história, Débora? Primeiro, a minha solidariedade às vítimas, né, Chemali? Porque isso aqui jamais imaginava, né, que a vida ia se transformar de uma hora para outra. E segundo, eu fico me perguntando até onde vai a maldade do ser humano. A sociedade está doente. Não tem outra explicação. Tocar ácido ao léu, assim, nas pessoas, mas onde nós vamos parar? Nós que todos os dias aqui prezamos por justiça, por igualdade, né? Buscando os nossos direitos, os direitos de quem está em casa, tentando mostrar os erros que a sociedade comete e que isso acarreta em problemas no cidadão comum, para a vida das pessoas, de cidadãos comuns, né? Que pagam impostos e tal. E aí a gente vê um ser humano que tem um carro bom, porque aquele carro é um carro bom, não é um carro barato. Não é um carro barato, com certeza. Um carro bom, ou seja, está munido, né, de uma situação financeira que pode ser que, não sei nem se é dele aquele carro, se já não roubou o carro, enfim. Eu não sei se quer mostrar poder ali no bairro, na vila, na região, eu não sei. Mas eu acho que... Inacreditável. Me lembrou a história de um outro maníaco que saía também pelas ruas de Porto Alegre há um tempo atrás, também lá no centro do país, com seringas, espetando as pessoas, tentando contaminar as pessoas. Eu não Loucura, sei, eu não crime, sei qual é o prazer em fazer isso, né, Débora? É difícil da gente conseguir entender a mente humana numa hora dessas. É muito complicado. Infelizmente, né? Mas bom que foi um alerta e que agora tá todo mundo se prevenindo, né? Desse doido, desse maluco e irresponsável que está circulando por aí. Eu espero que ele esteja um pouco mais consciente vendo as consequências dessa atitude desumana que ele teve com relação a algumas pessoas. E que não vai terminar em nada, hein? A polícia vai conseguir identificar, já tem outras imagens, estão trabalhando. Nos próximos dias, com certeza, vai ter algum resultado para tirar de circulação. Abrimos o programa com esse caso, do maníaco do ácido na Zona Sul, aqui da nossa capital. 5 ataques em 2 dias na semana passada. Tá aí uma das vítimas circulando ali numa rua. Olha o estado em que ficou essa dona de casa, a Bruna. O estado em que ficou a Bruna. Agora vocês vão saber, gente, o que os especialistas dizem sobre o ataque com ácido que está aterrorizando moradores na Zona Sul aqui da nossa capital. O que fazer em caso de ser atingido por um produto químico semelhante? Qual é a melhor conduta? O que fazer para tentar salvar sua pele, salvar órgãos vitais, né? Olhos, boca, nariz? A gente vai esclarecer todas as dúvidas a partir de agora, porque desde a quarta-feira passada foram 5 ataques na capital. A última ocorrência aconteceu na sexta-feira. Solta aí. Vítimas machucadas e apavoradas. Um homem num carro branco e uma substância altamente agressiva. É o enredo que está preocupando a população da Zona Sul da capital e a polícia. As consequências são queimaduras graves e até a roupa fica danificada. Pelo menos 4 mulheres e um homem foram atacados. Esta vítima, por pouco, não perdeu a visão de um dos olhos. Eu fiz assim, né? Até então pegou, acho que milímetros do meu olho só, o resto foi onde pegou. É uma queimadura grave, né? E assim, comprometimento de rosto, praticamente 50% do rosto queimado. Então é uma queimadura bem extensa e que talvez vá trazer algum comprometimento de cicatriz, de marca para essas pessoas que estão sofrendo isso.
A polícia ainda busca identificar o responsável e o que motivou a ação. Já os especialistas garantem que qualquer ácido é perigoso e alguns são, inclusive, fáceis de adquirir. Pelo menos 2 estão disponíveis em lojas de produtos para carros e de limpeza. O ácido sulfúrico é o líquido de bateria famoso, né? O ácido clorídrico também é popularmente chamado de ácido muriático, um ácido também encontrado em lojas de produtos de limpeza. Neste teste, o papel é como se fosse a pele. Em segundos, o ácido corrói, queima o material. Pode, inclusive, penetrar nas camadas mais profundas, né? Então, assim, mesmo em quantidades muito pequenas. Uma gotinha já pode provocar um efeito bastante agressivo. A recomendação em caso de queimadura é sempre lavar a região com água corrente. O recomendado é lavar abundantemente a área, né? Evitar tocar na região, mas lavar com bastante líquido, água fria de preferência. Agora, como é que esses produtos estão à disposição de forma livre? Não há um cadastro, não há um tipo de controle na venda desses produtos. Aí, tá, Chemali, é produto para indústria automotiva, é o ácido de bateria, é o produto para limpeza de residência, para limpeza da construção civil. O que está por trás de tudo isso é um componente criminoso, que é a maldade do ser humano. Olha, onde é que vai parar a autoestima daquela dona de casa ali atingida? Metade do rosto atingido por esse ácido da Bruna, dessa dona de casa que está aí. Olha que imagem forte, gente. Que imagem forte. O Glauco Paza está aqui, conversou com especialistas hoje. Glauco, o que dá para dizer mais do que os especialistas disseram, né, sobre esse manuseio com produtos perigosos e também a possível contaminação deles em casos criminosos, Glauco? Olha, Chemali, é bom destacar, a gente mostrou nas imagens, mas o pessoal que é especializado nesse tipo de assunto, os professores de química no caso, fazem o manuseio com luvas, com óculos. Por quê? Porque é extremamente perigoso a manipulação com ácido. Sim. É claro que o professor Joel, aí da UBRA, ele não é um especialista na área policial, mas ele deu a entender o seguinte: quem usa isso sabe muito bem onde conseguir, de repente até já trabalhou com ácido em determinado momento e sabe o sofrimento que isso pode trazer para a vítima. Por quê? Porque segundos depois, a gente mostrou no exemplo aí, em contato com a pele, já começa a queimar. Ou seja, é muito doloroso. Essa pessoa já teria premeditado isso, segundo o próprio professor. E todo cuidado, sim, tem que ser tomado na manipulação com ácido, porque a gente sabe que é usado, inclusive, nas oficinas. Esse segundo aí é para tirar aquela parte que a gente diz que está encardida na obra, em casa, sim, mas também é possível de encontrar no comércio. Agora, esse componente aí pode ser uma linha de investigação, né? Pessoas que já tiveram contato, né, Glauco, com esse tipo de material, seja pela atividade profissional, enfim, alguma circunstância, e entram aí no rol de suspeitos da polícia, né? Exatamente, até porque sabem onde encontrar, né, Chemali? Sabe o efeito que tem isso no corpo humano, até porque de repente já entraram em contato ali sem a devida proteção, né? Então pode ser uma linha de raciocínio para a própria polícia. Agora, todo mundo concorda no seguinte aspecto, Chemali: é muita crueldade. Por quê? Porque imediatamente não é o risco de morte que tem a pessoa atingida, mas sim a lesão, o trauma ali, inclusive psicológico, de ter sido atingido por essa substância. Não resta a menor dúvida, falei ali na dona de casa, na Bruna, a autoestima, gente. A mulher que é vaidosa, né, que tem esse lado todo de cuidar da sua aparência, de se gostar, de se olhar no espelho, aí vai ficar com marcas, com sequelas ali, que vai ter que tratar isso por um longo tempo, né, Glauco? Exatamente. Um longo tempo. Olha, gente, informações, a Polícia Civil diz que denúncia, 13ª Delegacia de Polícia, que fica aqui no bairro Camaquã, delegado Luciano Coelho, que é o responsável da DP, está com receio de ligar, vai até a DP, ajude a polícia a tirar de circulação esse maníaco do ácido. É dessa forma que a gente está chamando aqui, porque não é possível
que uma pessoa em sã consciência faça o que esse sujeito ou o que esses sujeitos estão fazendo, que em um dos casos, né, Glauco, ele teve a ajuda de um comparsa. Se ele estava ali no carona e jogou o astro, alguém estava dirigindo, né, Glauco? Então, pelo menos 2 bandidos, né? Chemali, tem a questão seguinte, o professor deixou bem claro também, ó. Uma gota já é prejudicial. Imagina uma garrafa. E lembrando também que ele sempre atua da mesma forma. Olha a água, ele diz antes de jogar a substância na pessoa, né? Então ele já vai sabendo que essa grande quantidade vai trazer um sofrimento ainda maior, Chemali. É verdade. E o importante também, né, Glauco? Quem passou por isso, enfim, quem enfrentou isso, não tenha vergonha de buscar as autoridades, faça o registro de ocorrência. É só dessa forma que a Polícia Civil pode traçar uma estratégia de fechar um perímetro de ação desses criminosos para conseguir tirar eles de circulação. Chemali, uma informação evitar. Aqui, ó. Diga. Uma informação, inclusive, que vem da polícia. A polícia acredita que essa pessoa, esse responsável, conhece muito bem o local onde ele está atuando, inclusive para escapar do raio da ação das câmeras de segurança. Está muito difícil de fazer a identificação. Logicamente que com o carro, com a placa, fica um pouco mais fácil. Mas de fazer a identificação da fisionomia desse agressor. Tá certo. Desafio aí para a Polícia Civil da nossa capital. Tenho certeza que nas próximas horas, e a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui, é prioridade do nosso departamento de jornalismo. Nas próximas horas, mais novidades aí do trabalho da polícia.